Antes de mais nada, uma boa noite a todos e a todas que estão conosco hoje aqui nessa live. Bom, a live faz parte, é a primeira live, né, no novo projeto que a gente está iniciando, que é a segunda campanha de atenção à vida. Para quem não sabe, o ano passado nós fizemos uma primeira campanha de atenção à vida no campus da UFJF, onde a gente espalhou garrafas PET com mensagens inspiradoras pelo campus. Penduramos nos pontos de ônibus, em algumas áreas centrais dos institutos, né, das faculdades. Não abandonamos as garrafinhas. Caso alguém não tenha visto ainda, trouxemos as garrafinhas para o formato online, ainda com essas mensagens inspiradoras. Então, já estão aqui no nosso perfil, então quem quiser ver lá depois. É só acessar. E, bom, sem mais delongas, né? Essa é a primeira live de uma série de lives que virão ainda desse projeto. O título que colocamos nessa segunda campanha de atenção à vida foi A Arte de Viver, Filosofias e Histórias de Vida. Nesta primeira live em específico, trouxemos aqui o Marcos, professor e pesquisador do Instituto Federal de Rondônia. O Marcos, ele tem graduação em filosofia, mestrado e doutorado em ciência da religião, e nós vamos dialogar um pouco aqui hoje, trazer algumas reflexões a respeito do que se destina o nosso viver, que é o tema da nossa live. Então, é com uma imensa gratidão por Marcos ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje e um imenso prazer que eu te passo a palavra para a gente começar esse diálogo aí. Então, mais uma vez, eu saúdo a todos, né? O grupo chama Acolhe, então sintam-se todos muito acolhidos aqui, né, nessa conversa, apesar de estar sendo promovida, né, como um projeto de extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora. A intenção é ser mais provocações filosóficas, né, nos ajudar a refletir e nos desalojar, talvez, de nós mesmos, inclusive, né? É, então, eu agradeço muitíssimo o convite aos membros do Grupo Acolhe e agradeço, em especial, né, a professora Sandra Helena pelo convite, a mentora deste projeto lindíssimo que eu já venho acompanhando há algum tempo. Né? No ano passado, eu estive presencialmente, né, participando lá no grupo. É, Como o Leandro mesmo disse, eu sou professor do Instituto Federal de Rondônia e pesquiso já há algum tempo o pensamento de Viktor Frankl, né, que foi um psiquiatra e neurologista vienense. Então, a intenção aqui é trazer um pouco das reflexões do Frankl, e para isso, né, a proposta é fazer um pequeno percurso de indagações e de, é, como eu já disse, de perguntas, né, sobre a nossa existência, refletir de fato sobre a nossa existência. E o título em si, né, Leandro, eu acho que é bastante provocativo, né? A que se destina o nosso viver? Às vezes as pessoas chegam na live, né, já querendo respostas prontas, só que mais do que respostas, a intenção é que saiam com mais perguntas, né? E Porque de já, fato, só te interrompeu um minutinho, desculpa, fique à já falando em vontade. respostas, vamos falar também de perguntas. Caso alguém tenha alguma pergunta, que eu esqueci de falar antes, deem preferência para usar as cartinhas com esse ícone de cartinhas com interrogações que tem bem aqui do lado dos comentários, tá, gente? Caso não seja possível, não tem problema nenhum, pode colocar no chat aí as perguntas, que eu trago aqui para conversa também. E fiquem à vontade para fazer perguntas, para tirar dúvidas. Sintam-se acolhidos para poder fazer isso, tá? Então,
Por favor, Marcos, dá seguimento. Então, e é claro, né? A gente não é sabedor de tudo. Como eu disse aqui, a gente quer fazer mais provocações, né, do que tudo. Então é interessante, né, que vocês participem, nos mandem perguntas, posicionamentos, né? Todos serão muito bem-vindos e acolhidos. Então, mais uma vez, eu agradeço o convite, agradeço a todos que estão aqui presentes. Vejo bastante gente conhecida entrando aí. E, como eu estava dizendo, o título é um título já em si provocativo, né? A que se destina o nosso viver? É óbvio que nós não temos respostas prontas sobre isso, e se as tivéssemos, elas já estariam desatualizadas de pronto, porque nós somos seres dinâmicos, seres vivos, seres em constante mudança e transformação, né? Então, não é como um livro de autoajuda que pretende ser uma resposta geral, né? Isso é praticamente impossível. Então, aqui, a intenção é refletir algumas coisas sobre a nossa vida. E aí, essa palavra destino, ela chama muita atenção, né, Leandro? Quando a gente vê no título destino, né, é uma palavra que, dentro da filosofia, ela não possui um conceito unívoco, né? É um conceito, um termo que apresenta bastante variações, e isso ao longo da história de toda a filosofia. Então, eu queria trabalhar aqui esse conceito de destino a partir de duas perspectivas. A primeira delas, eu acho que é a mais comum, né, quando a gente fala em destino, é ter uma concepção cabalística. Eu estou aqui chamando de cabalístico, é claro que no sentido figurado, né, de algo de teor oculto, misterioso, secreto, algo que nós não temos ingerência sobre a nossa vida, e é uma concepção bastante ordinária, né, de quando a gente fala de destino, e talvez uma das concepções que as pessoas mais se fiem para justificar determinadas coisas, determinadas posturas, quando pretendem dar alguma resposta sobre o porquê são assim ou o porquê deixaram de fazer ou fizeram determinada coisa, né? Então, o destino, ele aparece aqui como algo inapelável. Então, a pessoa, ela quase que não tem o controle, né, da sua vida, e tudo o que acontece seria fruto do desencadeamento de situações, de momentos, de predisposição genética, né, biológica, o meio social, né? Então, há várias justificativas para determinadas posturas que nós adotamos aí ao longo da vida, né? Como Então, se não houvesse outra opção além daquela. exatamente, né? Só que aí as pessoas muitas vezes esquecem que até o não escolher é em si uma escolha, Uma né? opção. Só que o que está aqui eu querendo explicitar e trazer para essa nossa conversa é justamente a desoneração da responsabilidade que nós temos, né? Então, quando nós apelamos para justificar as nossas ações, as nossas ações, as escolhas que fazemos, né, diante da nossa própria vida, ao usar o destino, a gente pretende, no fundo, né, justificar o porquê eu não assumir uma responsabilidade perante determinada situação. Então, essa postura, que eu aqui estou chamando de cabalística, né, de que tudo é fruto de algo secreto, algo místico, né, uma vontade, e aí a gente tem aqui várias expressões, né, foi Deus que quis, né, o famoso pau que nasce torto nunca se endireita, né, como se, de fato, o indivíduo não pudesse e não tivesse o controle sobre a sua existência. Então, a gente vai criando narrativas, né, para dar conta de justificar essas nossas posturas. Então, o destino, ele aparece como algo que não se pode evitar, né? Agora, além dessa postura, né, porque aqui é interessante, né, quando a gente fala do destino
A gente não está falando apenas de uma concepção, mas de uma postura que nós geralmente adotamos ao longo da vida, né? Então, assim, não é raro, né? E quase todo mundo aqui, né? Se a gente fizer uma enquete aqui com as pessoas que estão nos acompanhando, quase todo mundo aqui, em algum momento da sua vida, já usou essas justificativas, né? Só que eu gostaria de trazer uma outra concepção aqui para compreender, então, essa pergunta. A que se destina o nosso viver? Então, o destino aqui, a proposta para essa noite, é refleti-lo enquanto concepção teleológica, né? Ou seja, do telos, de finalidade, propósito, objetivo, né? Então, precisa ficar bem claro, é teleológica e não teológica, porque senão, às vezes, o teológico pode até cair, né, nessa dimensão da cabalística, né? Porque se tudo que eu Exatamente. faço na minha vida é um desígnio divino, eu não posso mudar, foram os deuses, né, as forças cósmicas que determinaram que eu agisse daquela forma, que fizesse com que eu assumisse determinada postura diante da minha vida. Então, é preciso ficar claro que a questão teleológica, ela diz respeito, então, à finalidade, a um propósito e objetivo que esse indivíduo pretende dar à vida, né? E nessa concepção de destino teleológica, também não se pode prever, né, o que vai acontecer com o indivíduo. Só que, ao contrário da concepção cabalística, que eu estou chamando de cabalística, né, em que esse destino já estaria demarcado por forças ocultas e secretas, nessa concepção teleológica, a gente não consegue prever o futuro porque esse futuro é totalmente incerto. E aqui é muito pertinente a concepção dos existencialistas, né? Os filósofos existencialistas. Dentre eles, por exemplo, Jean-Paul Sartre, né? Que concebe e diz uma das suas célebres frases, porque ele tem várias, na verdade, né? Mas que o homem é o nada, né? Quando nós dizemos isso, que o ser humano é o nada, nós estamos colocando para esse ser humano tal capacidade de escolha perante a vida. É óbvio que nós temos condicionamentos, que nós temos uma série de determinismos, mas a última escolha, né, o rumo da sua vida, ela é dada por nós mesmos, né? Nós não atribuímos a ninguém o sucesso ou o insucesso da nossa vida, né? E Sartre tem mais uma frase que é célebre, né? A existência é só sua, né? Então, a sua existência, a minha existência é só minha, né? E ao dizer isso e assumir isso, né, tem implícito aí que a responsabilidade também faz parte do indivíduo, né? Então, ao dizer que a existência é só sua, né, eu tenho a liberdade de fazer as escolhas e também preciso ter a responsabilidade em assumi-las. Então, quando o Sartre também diz, né, usando bastante o Sartre aqui, porque ele é bastante provocativo, né, nessas questões existenciais que aqui estamos querendo levantar, numa das suas obras, né, O Existencialismo é o Humanismo, ele vai dizer que o ser humano ele está condenado a ser livre. Então, se eu quero aqui dizer de um destino inapelável do ser humano, assim como uma concepção cabalística, esse destino para o Sartre seria a liberdade. É algo que nós não podemos nos esquivar. Nós somos completamente livres para o Sartre. E essa liberdade tamanha implica também, né, pelo fato de podermos fazer escolhas, angústia, né, Leandro? O fato de fazer escolhas nos angustia, né? Então, quando nós somos crianças, por exemplo, eu gosto sempre de dizer isso nas aulas, quando nós somos crianças,
a nossa mãe, os nossos pais, escolhem tudo por nós. Desde a roupa, a vestir, o que comer, com quem conviver, aonde ir, né? Tudo é escolhido pelos pais. E aí, quando nós vamos assumindo a maturidade, essas escolhas elas vão ficando para nós. E escolhemos, sobretudo, na vida, né? A todo momento nós estamos escolhendo. E por falar nisso, as escolhas, elas são antecedidas por juízos, né? E aqui dentro da filosofia nós falamos de dois tipos de juízo: juízo de fato e juízo de valor. Os juízos de fato são aqueles dos quais não implicam a nossa subjetividade, né? Se olharmos para a janela agora, vamos ver que está à noite. Então, fazemos esse julgamento. Está escuro, está à noite. Né? Pode ser que tenha quem discorde, né? Dependendo do lugar que está, né? do país que está, mas é algo que não depende da subjetividade do indivíduo. É a mera constatação de algo. O problema reside, né, Leandro, são nos juízos de valor. Porque aí sim eles são objetivos, e é por isso que a ética tem um grande problema. Porque aquilo que eu considero bom, justo, ruim, injusto, feio, belo, isso varia de sujeito para sujeito, de acordo com a nossa visão de mundo, das nossas disposições, enfim, implica uma série de questões, né? Então, ao fazer escolhas, nós estamos valorando. Né? Esse é um ponto importante que eu queria chegar. Fazer escolhas é atribuir um valor. Né? E atribuir um valor já vem na mente da gente uma balança. Né? Quando eu escolho algo, eu tenho plena consciência que aquilo que eu estou escolhendo possui mais valor do que o que possivelmente eu estarei abrindo mão. Ninguém entra num jogo para perder, né? Então, é óbvio que ninguém vai escolher aquilo que é de menor valor. Então, a todo momento, nós estamos fazendo escolhas e essas escolhas, elas possuem um peso. Nós, ainda que inconscientemente, estamos atribuindo um valor máximo àquilo que nós escolhemos e abrindo mão, talvez, né, daquilo que para nós, naquele momento, possua um valor menor, né? Podemos dizer assim. Né? Bom, já falamos aqui de bastante coisa, né? Mas eu acho que... pois não, Leandro. O que eu acho interessante de Sartre também, voltando um pouco em Sartre, quando ele fala dessa questão da liberdade, da angústia, que a angústia é justamente a expressão daquela tomada de consciência que a gente tem a partir do momento que a gente é consciente que a gente tem essa liberdade, que a gente pode escolher. Que a gente pode escolher tanto entre um quanto menos um. Essa liberdade que nós temos, que é inerente a nós. Eu gosto dessa parte de Sartre também, dessa expressão da angústia, que é justamente essa tomada de consciência. Isso. E junto com a angústia, né, o oposto a isso é a má-fé, né? Quando nós achamos que deixamos de fazer, né, as escolhas, nós estamos agindo de má-fé. Agir de má-fé, né, no Sartre é, de modo genérico aqui dizendo, né, fingir que nós não escolhemos determinada coisa. Né? Então, e é muito simples, e é uma postura muito comum no nosso cotidiano. Né? É muito mais fácil a gente atribuir o peso, as consequências de um insucesso, de uma escolha mal feita ao outro, ao destino, do que a nós mesmos. Né? Isso nos traria, né, grosseiramente falando, um alívio de consciência. Só que isso acaba reverberando em nós. Porque, no fundo, nós somos plenos e conscientes das escolhas que nós fazemos. Então, aquilo ali fica latente e, em algum momento, né, vai despontar, de alguma forma, nesse sujeito. Né?
Sim, até porque todas as escolhas que nós fazemos é, gera alguma coisa, né? Então, essa geração de algo, em algum momento, vai bater a nossa porta. Não tem como a gente fugir disso. E aí a Exatamente. gente pode acabar, o que a gente pode acabar fazendo é cair nessa má fé de nos isentarmos da responsabilidade de nossas próprias escolhas. Uhum. E essa, Leandro, eu acho uma discussão muito urgente no nosso tempo, né? Nós nos ausentamos muitas vezes das responsabilidades que nós possuímos, seja atribuindo responsabilidade exclusiva aos políticos, né? A falta de determinado incentivo, né? Enfim, é uma série de coisas. É, e aí, por isso que eu acho que o Sartre, nesse momento, ele vem muito a calhar que a existência é só sua, né? Isso dá um peso na gente, mas o que o Sartre pretende despertar com isso é para a responsabilidade, que é o que eu acho mais nos motivou a fazer essa conversa aqui, né, o convite, foi para falar de um dos valores, né, bastante importantes e urgentes nesse nosso contexto, que é a responsabilidade. Mas a gente já chega lá, né? Eu só gostaria de fazer uma ressalva aqui, porque quando a gente diz que a liberdade ela é absoluta, né, às vezes dá a impressão de que e isso sempre surge nas aulas, né, de que a gente pode fazer o que se quer, né? Só que e é impossível, inclusive, fazer o que se quer, porque a nossa vida ela é uma dinâmica bastante forte entre as nossas potências e os nossos limites. As nossas potências seriam aquilo que nós somos capazes de fazer, as nossas vontades, os nossos desejos, tudo aquilo para o qual nós tendemos. Já os limites se originam, né, do convívio social que nós exercemos, do Estado, né, de uma série de coisas. São os constrangimentos que, de alguma maneira, existem. Né? Então, se de um lado nós temos vontade, nós temos desejo, nós temos potência, de outro lado nós também temos limitações, constrangimentos que nos impedem de fazer tudo o que queremos. Né? Então, essa liberdade, ela é uma liberdade com restrições. Né? E essa restrição, uma delas é a responsabilidade, para onde a gente está querendo encaminhar aqui com essa questão. Né? Então, gente, em filosofia, é importante dizer que a vida ela não tem um sentido pré-definido. Né? Porque essa pergunta, né, a que se destina o nosso viver, é uma pergunta que, sendo reformulada, nós poderíamos dizer que sentido tem a vida? Né? Ou se minha vida tem um sentido? Bom, não existe um sentido pré-determinado, pronto, acabado. Embora isso pareça assustador, né, dizer que a vida não tem um sentido pré-determinado, eu encaro isso como possibilidade, né? Porque se em algum momento a gente teve uma vida repleta de sentido que não foi dada por nós, nós vivemos talvez uma espécie de inautenticidade, né? Mas, então, ao contrário, se a gente está dizendo que a vida não tem um sentido pré-determinado, a gente pode afirmar que a nossa vida será conforme as escolhas que nós fazemos. E eu convido todos vocês que estão nos acompanhando aqui a olharem retrospectivamente para quem você é hoje, né? Dia 25. Né? Se eu olho retrospectivamente para a minha vida, eu verei que faz total sentido eu ser como eu sou. Né? Eu não poderia ser de outro modo, porque eu sou fruto das escolhas que eu fiz ao longo de toda a minha vida, né? Inclusive não escolhendo. Né? Porque, como a gente já comentou, o não escolher
é em si também uma escolha? Então, todos nós, hoje, se nós olharmos retrospectivamente, tem duas posturas aqui. A gente pode ter uma concepção cabalística, né, que é aquilo que eu estou chamando aqui de cabalística da vida, e justificar os meus sucessos, insucessos, fracassos, derrotas, porque a vida comporta isso tudo, né? A vida é pura possibilidade. A gente pode justificar todas essas coisas atribuindo ao destino, aos deuses e por aí vai, como a gente já comentou, então não vou retomar isso. Ou a gente pode olhar e assumir que esta historicidade, vamos aqui chamar assim, ela é construída, foi dada pelas escolhas que eu fiz. E do mesmo modo, nós hoje aqui nessa live, nós podemos tentar ter um olhar prospectivo, né? E encarar a vida, né? Porque aqui não é mais um olhar para trás, mas é um encarar o futuro como também pura possibilidade de ser. E compreender que tudo que eu for me tornar a partir de hoje, né, de hoje em diante, é também fruto das minhas escolhas, né? Então, uma pergunta que vem é o que eu quero ser ou o que eu quero continuar sendo, né? Isso é uma pergunta que nós devemos fazer. Por isso que aqui é uma concepção teleológica. A vida, ela precisa ter propósitos. Nós precisamos ter objetivos na nossa vida. Pode ser que esses objetivos e esses propósitos não se concretizem, porque como a gente já comentou, a nossa vida ela também é fruto dos constrangimentos e limites que fogem muitas vezes de nós. Mas o que eu gostaria de ressaltar aqui, fazendo ecoar a voz dos existencialistas, é que nós temos, acima de tudo, a capacidade de escolher, né? Então, essa dimensão da autenticidade, ela deve ser para nós algo muito importante, né? A autenticidade nos lembra que nós somos donos daquilo que podemos fazer, né? Então, nós somos donos daquilo que podemos fazer. O que não está ao nosso alcance, né, não nos pertence. Então, também, nós não devemos nos preocupar com isso, né? Agora, aquilo do qual nós podemos fazer, e esse podemos, ele vem quase que como um apelo, uma obrigação, né, um dever, um dever kantiano, né? Então, nós somos donos daquilo que nós podemos fazer. E, nesse sentido, eu vou encaminhando aqui para algo, né, o que eu venho pesquisando há algum tempo, que é referente ao Viktor Frankl, né? Viktor Frankl, como eu já comentei no início aqui, ele foi um psiquiatra, neurologista vienense. Ele, casado recentemente, foi deportado com sua esposa e seus pais para campos de concentração, porque ele era judeu, e ele passa 3 anos em campos de concentração, dentre eles, né, Auschwitz. Em 1945 ele é liberto dos campos de concentração, com vida, obviamente, né, e ele desenvolve uma terapia centrada no sentido da vida, denominada de logoterapia, né? Então, o Frankl, ele percebe lá na vivência dos campos de concentração, onde aquelas pessoas estavam vivendo situações limite, né? Uma situação limite é aquela que você precisa escolher entre continuar vivendo ou morrer, ou por fim a sua existência. E a maioria das pessoas nos campos de concentração, como relata o próprio Frankl, escolhiam colocar a mão na cerca eletrificada, porque a pessoa ela era reduzida,
ela era desumanizada. Tirava então dela toda a sua dignidade, seja pela falta de comida, seja pelos trabalhos exaustivos. Mas ele percebeu que muitas pessoas não optavam pela morte, ainda que a morte estava iminente na vida delas, com as câmeras de gás, né, e com outros procedimentos que se adotavam num campo de concentração. Então ele fez um laboratório, né, e percebeu que aquelas pessoas que optavam por viver e iam de cabeça erguida para as câmeras de gás tinham um propósito na vida, tinham um sentido na vida, né? Sabiam por que estavam vivendo, né? Então aqui a gente chega numa questão muito importante, né? Porque muitas vezes, pelas várias ocasiões do trabalho, dos afazeres, dos estudos, a gente vai vivendo a vida ao estilo pagode, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É uma vida, muitas vezes, sem reflexão e sem saber o porquê a gente realmente quer viver. Quais são os nossos propósitos de vida, né? E uma vida vivida dessa forma é uma vida sem responsabilidades também, né? A gente vai vivendo conforme vai dando, vai assumindo determinadas coisas, mas a responsabilidade por essa vida ela vai ficando em segundo plano, né? Então, o Frankl ele desenvolve essa terapia tendo como objetivo final, né, essas pessoas que sofrem a falta de um sentido da vida e que, segundo ele, é uma neurose do nosso tempo. A terapia centrada no sentido da vida serve, ao final, né, em suma, para conscientizar as pessoas de sua responsabilidade, né? Então, o Frankl ele queria, né, descobrir um valor que fosse neutro, né? Um valor que não fosse oriundo de uma religião, né? Porque poderia a pessoa não ser religiosa e buscar o tratamento, né? Então, o valor que ele descobre ser neutro é a responsabilidade. Então, a responsabilidade é um valor neutro, porque, primeiramente, não pertence a nenhuma religião. Então, essa é uma realidade importante no nosso tempo e numa realidade pós-guerra do Frankl, em que muita gente se tornou descrente de Deus, né? Porque se Deus existisse, por que ele tinha autorizado ou permitido que milhares e milhares de pessoas morressem em campos de concentração, morressem com as guerras? E talvez sejam perguntas que muitas vezes as pessoas se façam hoje com mais de 115 mil pessoas mortas no nosso país, né? Então, a responsabilidade também ela cabe aqui, né? Para a gente refletir a pandemia hoje, né? Qual é a postura que eu estou adotando diante da minha vida? O Levinas, né, que é um filósofo também bastante importante, ele nos lembra de uma coisa, que responsabilidade não é só quanto a mim, mas em relação ao outro. Então aqui, essa é uma questão bastante importante. Eu sou responsável não só perante mim, pela minha vida, pela minha historicidade, como nós já comentamos, né, que seria uma dimensão da responsabilidade, mas eu também sou responsável pelo outro, né? E muitas vezes a gente se esquece dessa dimensão. A gente se fecha no nosso mundo egocêntrico, né? E para o Frankl isso não é nada terapêutico, né? Isso, pelo contrário, é doentio, né? Quando a pessoa ela se fecha em si, buscando só se satisfazer e não se atentando para as necessidades do outro. Tanto é que a terapia dele incentiva, né, a transcendência, que é ir em direção ao outro, seja por meio de alguém que a gente vai amar, de uma obra que a gente vai se dedicar, ajudar, como é, por exemplo, o Acolhe, né? Ou, enfim, pessoas que a gente vai ajudar, que tem, né, uma ONG que a gente participa,
enfim, tudo aquilo que nos possibilita desalojarmos de nós mesmos. E as nossas práticas, elas estão sendo para nos tornarmos mais egóicos, né? E estudiosos dizem, né, que a pandemia, ao invés de propiciar essa preocupação com o outro, o altruísmo, ela, pelo contrário, né, produz mais egoísmo. A gente fica pensando em sobreviver e, para isso, a gente faz qualquer coisa, né? Só que também a gente pode se questionar se isso não nos tem deixado mais doentios, né? Seja dessa perspectiva de ansiedades, né, de crises, né, que a gente vai vivendo e por aí vai. Então, pessoal, quando a gente fala de responsabilidade, ela também é um conceito neutro, porque ela é um conceito que apresenta uma forma. O que isso quer dizer? Ter a responsabilidade um valor que apresenta uma forma, porque ela não é de conteúdo. Eu não estou dizendo que nós precisamos ser responsáveis perante isto ou aquilo, perante aquele ou aquela pessoa, né? O que Frankl nos diz é que nós precisamos ser responsáveis. E isso também é a fonte do sentido da vida. Mas não pelo que nós somos responsáveis, por quem nós somos responsáveis, né? Então, se na concepção cabalística existia aí um conteúdo, nessa concepção não há conteúdo. A decisão é nossa. Nós que decidimos por quem nós somos responsáveis, perante quem nós somos responsáveis, né? E aqui vem uma perspectiva, a possibilidade de uma perspectiva religiosa, né? Se nós somos responsáveis perante o divino, perante os nossos pais, perante os cachorros, né? Nós temos esse comprometimento. Hoje, né, nessa realidade, né, os cachorros entram aí, sim, né? As pessoas são muito responsáveis com seus filhos de 4 patas, né, como assim chamam. Eu certamente sou um deles. Então é importante, né? O que Frankl, então, demonstra para a gente é que a responsabilidade ela deve ser, sim, um valor. E o que é a responsabilidade, afinal? Responsabilidade é responder a uma situação. A todo momento nós estamos sendo confrontados e perguntados sobre que sentido ou que resposta eu preciso dar diante de uma situação, né? Quando a gente vê aí no Instagram acendendo, né, mostrando que o Acolhe está ao vivo, né, você pode simplesmente ignorar, como você também pode estar aqui conosco, né? Então, veja que aqui tem uma escolha e com isso tem uma responsabilidade. Você aceitou este convite que ali aparece. Quando você está andando na rua, diante de uma pandemia sem máscaras, você está respondendo àquela determinada situação de um determinado modo. Quando você passa por alguém que sofre, que pede alguma ajuda, o fato de você ajudar ou não, você está respondendo àquela situação. Você está atribuindo um determinado valor. E com isso, né, você está se configurando, você está se tornando. Porque como a gente falou aqui, né, e o Nietzsche traz isso muito bem, nós somos seres em constante vir a ser. A todo momento nós estamos nos tornando, né? Então, por isso que quando a gente diz a que se destina o nosso viver, várias respostas poderíamos dar aqui e comentar e fazer, né? Mas nunca uma resposta pronta, uma resposta acabada, porque nós, enquanto seres humanos, que estamos em constante vir a ser, essa resposta nunca é findada, a não ser com o fim da nossa existência, né? Então a gente deixa de ser, então por ali já tem como a gente ter uma ideia de quem nós somos. Bom, e finalizando aqui essa minha conversa,
né, a gente fica aberto aqui para perguntas e etc., eu gostaria de trazer uma frase do Frankl, que eu acho bastante interessante e nos desperta, pelo menos é o que pretende, uma reflexão, né, que é a seguinte: quando a situação é boa, devemos desfrutar. Quando a situação não é boa, devemos transformá-la. Quando a situação não é boa e não podemos transformá-la, devemos mudar a nós mesmos, transformar a nós mesmos. Essa frase, Leandro e todos que estão aqui conosco nos acompanhando, ela nos aponta para algumas direções. A primeira delas é que nós temos a liberdade de fazer escolhas, seja de aproveitar, de mudar aquele momento e também de mudar a nós mesmos. E outra dimensão que essa frase nos aponta é a responsabilidade que nós temos. Responsabilidade de desfrutar o momento, de mudar esse momento quando ele não está bom e de mudarmos a nós mesmos em última instância. Então, a todo momento, nós somos confrontados e nós precisamos dar uma resposta. Resta a nós sabermos e decidirmos qual resposta vamos dar. Ainda mais nesse contexto de pandemia, é urgente, né? E no momento em que nós estamos vivendo, em que perguntas são feitas, né, diante de mortos, e se diz, e daí? Né, a gente tentando se esquivar das responsabilidades, a gente precisa assumir, né, que nós fazemos parte do mundo, que o mundo nos pertence, então que o outro nos pertence. Então, muito obrigado pelo convite, agradeço mais uma vez e fico à disposição. Nós que temos que agradecer aqui muito você ter aceitado o convite. Realmente são palavras maravilhosas. Muitos elogios aqui no chat. O pessoal gostou muito. Tenho inveja dos alunos aí do instituto que você dá aula, porque até eu queria estar nas suas aulas para poder escutar você falando, porque realmente sensacional. Bom, não temos muitas perguntas, então, na verdade, não tivemos perguntas, tivemos só elogios. Que Mas eu bem. quero agradecer muito, em nome de todo o Grupo Acolhe, você ter aceitado o convite, estar com a gente aqui hoje. Lembrando para todo mundo que essa live vai ficar salva no nosso IGTV, então quem quiser assistir lá depois, pode assistir. Quem quiser indicar para algum amigo, conhecido, que acha que vai poder ajudar de alguma forma, que foi dito aqui hoje pelo Marcos, por favor, envie. Lembrando que também as garrafinhas, né, que faz parte do nosso projeto, o post dela já foi feito hoje. Outros posts dentro desse projeto que a gente está inaugurando a live hoje, outros posts, né, desculpa, virão com outras temáticas também, todas dentro dessa campanha de atenção à vida que a gente está fazendo. Então, no mais, Marcos, muito obrigado de novo. Foi um prazer inenarrável estar aqui com você hoje. Esperamos continuar aí com outras parcerias, tá? Em breve. Estão perguntando aqui quando teremos mais. Bom, quem quiser saber quando teremos mais, vai ter que ficar esperto aqui na nossa página, que a gente vai colocar em breve aí o anúncio tanto da próxima live quanto dos próximos projetos. Bom, no mais, gente, boa noite para todos. Boa noite, Marcos. Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem espertos na página aí, que vai ter muito mais coisa aí pela frente. Isso aí, pessoal. Uma boa noite, boa semana a todos e que nós possamos assumir nessa perspectiva teleológica da vida, ter sempre propósitos, objetivos e ser responsáveis pela nossa história, pela vida que nós assumimos e escolhemos ter. Um forte abraço a todos e mais uma vez muito obrigado pelo convite. Valeu, gente. Até mais.